Saúde. Oferecimento: Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Campanha de vacinação contra a gripe já atingiu 33,89% da meta estabelecida para vazante. Crack destrói vidas e famílias de quem o usa. Homem de 32 anos foi preso e teve que ir a Paracatu prestar esclarecimento sobre o furto de Guariroba. E você terá as informações sobre a prevenção do câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos de idade. Com os progressos da medicina e de outras áreas que interferem com a saúde, espera-se para as próximas décadas uma população cada vez maior de homens atingindo faixas etárias bem superiores àquela. É agora no Jornal Noroeste. Boa noite. O índice de vacinação contra o vírus da gripe no município de Vazante já atingiu 33,89%, com 1.289 doses já aplicadas até a última sexta-feira, dia 15 de maio. A meta é atingir 85%, ou seja, 3.803 aplicações das 4.600 doses disponíveis. As vacinas continuarão disponíveis até o próximo dia 22 de maio em todas as unidades básicas de saúde do município, no horário das 7 às 17 horas nas UBSs, que funcionarão em horário especial até às 19 horas nos seguintes dias: segunda-feira, Posto de Saúde Nova Esperança; terça, bairro Serra Dourada; quarta, Central e Novo Horizonte; e na quinta-feira, no bairro Vazante Sul. Droga é algo que, além de destruir a vida de quem é usuário, leva dor e sofrimento para as pessoas que mais o amam e convivem ao seu redor. Confira agora um vídeo destrutivo de uma mulher que foi viciada em crack. Ah, mãe, quero isso, quero minha roupinha, quero roupa, quero aquela camisa que lançaram ali agora, mãe, lá comprou. Vou mandar eu estudar, tá? Se estudar, não tem trabalhar, compro tudo pra ti.
Não vou dar peguinha pra ninguém. O meu, ó, aqui, ó. Tu quer, eu deixo pra ti. Eu te vendo. O meu tá valendo. Tá valendo demais. Vou botar um churrasco pra nós. Peguei fora. Vamos. A Polícia Militar de Vazante prendeu na tarde deste último domingo um homem de 32 anos pela prática de furto. De acordo com o Kerry Silva Braga, morador da Avenida Castelo Branco, há alguns dias estava percebendo que as guarirobas plantadas no quintal de sua residência estavam desaparecendo. Na tarde deste último domingo, o morador deparou com um indivíduo carregando uma guariroba de dentro de seu lote. Ao perceber que estava sendo observado, o ladrão jogou a planta no chão e saiu correndo. A vítima acionou a polícia militar, passando as características do suspeito e poucos minutos depois, a polícia militar prendeu Gilson Pereira, de 32 anos, que confessou o furto. De acordo com o proprietário da residência, cerca de 30 guarirobas já foram furtadas. Indagado pela polícia, Gilson relatou não ter sido ele o autor dos outros furtos no quintal. O ladrão de guariroba foi até a cidade de Paracatu para prestar depoimento para o delegado de polícia e não foi dessa vez que o indivíduo se deliciou com o famoso frango com guariroba. E a CEMIG deve IPTU à Prefeitura de Belo Horizonte há 10 anos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já havia reconhecido a dívida no ano passado, em segunda instância, rejeitou o recurso da estatal e voltou a decidir pela obrigação do pagamento. A CEMIG alertou que cumpre a legislação que garante a ela o direito de não pagar o imposto e disse que aguarda a publicação da sentença para tomar as medidas judiciais cabíveis. Em 2005, a CEMIG devia aos cofres municipais 3,47 milhões de reais referentes ao IPTU de linhas de transmissão, subestações e redes de distribuição. Hoje, de acordo com a procuradora do município, Ercília Maria Portela, o valor chega a 40 milhões de reais, uma vez que o valor foi acumulado ao longo dos anos. Nesta quarta-feira, o céu fica nublado a parcialmente nublado na maior parte de Minas Gerais. A possibilidade de chuvas fracas na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. No Triângulo Mineiro, Noroeste e Norte de Minas, o céu fica parcialmente nublado com períodos de sol. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o céu fica nublado com possibilidade de chuviscos isolados. Na capital, a temperatura mínima foi de 14 graus, a máxima prevista é de 22 e a umidade relativa do ar fica em torno de 60% à tarde. Confiram agora como fica a previsão do tempo em Vazante e cidades vizinhas.
quarta-feira será de previsão de chuva em algumas cidades do noroeste mineiro, com mínima de 17 e máxima de 28 graus em Patos de Minas, mínima de 23 e máxima de 32 graus em Lagamar, e com mínima de 22 e máxima de 30 graus em Vazante, que terá aumento de nuvens e ficará de tempo nublado durante o dia. Um homem de 37 anos morreu na tarde deste último domingo na MG 188, nas proximidades de Coromandel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que a vítima dirigia um caminhão e perdeu o controle da direção, saindo da pista. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Patrocínio e, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão transportava 23 cabeças de gado, sendo que 14 animais morreram no local e outros 5 tiveram que ser sacrificados, pois apresentaram múltiplas fraturas. Com apenas uma chapa inscrita, o empresário Jean Caixeta Silva, de 37 anos, foi eleito por aclamação o novo presidente da CDL de Vazante para o biênio 2015-2016 no mês passado. E, de acordo com o novo presidente, ele irá cobrar da liderança do município medidas que regularizem ou fiscalizem o comércio ambulante na cidade e a disponibilização do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas para as empresas. Segundo ele, essa deve ser uma medida urgente para evitar que empresas prestadoras de serviços saiam do município, já que grande parte de empresas contratantes exige a nota gerada eletronicamente e não aceitam mais a antiga nota que é emitida manualmente. A posse da nova diretoria está prevista para o dia 19 de junho, às 18 horas, na sede da CDL de Vazante. No período das estações mais frias do ano, aumentam as preocupações com relação à incidência de doenças respiratórias, como é o caso da gripe. Na transição do outono para o inverno que se aproxima, muitas doenças que comprometem o aparelho respiratório são transmitidas por meio de secreções liberadas pela pessoa infectada ao tossir, espirrar ou mesmo falar. Em meio aos ambientes públicos fechados e com pouca circulação de ar, que favorece a disseminação dos problemas respiratórios, a palavra de ordem das autoridades de saúde pública continua a ser a prevenção. Na hora de tossir ou espirrar, ele recomenda que a pessoa cubra de maneira correta as vias respiratórias. O ideal é cobrir a boca com a parte interna do braço quando for tossir ou espirrar, pois essa atitude, conhecida como a etiqueta da tosse, evita a contaminação das mãos, que é um dos principais veículos propagadores de doenças, especialmente da gripe. E em 2014, cerca de 68 mil brasileiros receberam diagnósticos do câncer de próstata, sendo a segunda causa de morte por câncer entre homens, ficando atrás apenas o câncer de pulmão. A taxa de mortalidade da doença está em queda porque está sendo diagnosticada precocemente. O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens com mais de 50 anos de idade. Com os progressos da medicina e de outras áreas que interferem com a saúde, espera-se para as próximas décadas uma população cada vez maior de homens atingindo faixas etárias bem superiores àquela. Conclui-se, portanto, que mais casos de câncer de próstata serão diagnosticados. Atualmente existe no Brasil diversas campanhas de detecção precoce dessa neoplasia. Procuramos um profissional da saúde para melhor entender esse problema. Bom dia, doutor. Então, essa semana nós estamos tratando sobre o câncer de próstata. Primeiro vamos entender o que é a próstata. Então, a próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga, que forma parte daquela substância que forma o esperma, que é aquele líquido que é ejaculado na hora da relação sexual. Doutor, e o que é o câncer de próstata? O que leva ao câncer? Não existe um fator que leva ao desenvolvimento especificamente do câncer. O que a gente sabe é que tem fatores de risco, né? Então, por exemplo, a idade, a partir dos 40 anos, em quem tem um antecedente familiar de câncer, ou em quem não tem a partir dos 45 anos. Existe uma ideia de que se todos os homens pudessem viver até os 120 anos, todo mundo teria câncer de próstata. Então é uma coisa natural do envelhecimento masculino. E a questão dos antecedentes da família. Então tem algumas características genéticas também do desenvolvimento do câncer. Fora isso, algumas regiões do mundo têm uma chance menor de ter câncer por conta de certos hábitos alimentares, mas a gente até hoje não conseguiu provar especificamente essa questão das substâncias. Doutor, e pessoas com menos de 40 anos de idade, elas também podem ter o câncer? Aquele câncer de próstata que é falado e que tem sido falado muito nos últimos anos, é uma doença bem caracterizada, uma doença que aparece a partir dos 40 anos, ele é um tumor da própria glândula, não é tumor, por exemplo, do músculo que tem dentro, nem do vaso que tem dentro. E por ter essas características, ele começa a aparecer a partir dos 40 anos.
Pode acontecer antes? Pode, só que antes já vai ser um outro tipo diferente, muito mais agressivo. E essa questão da agressividade é importante porque o câncer de próstata não é um tumor agressivo, por isso que ele demora muito tempo para se desenvolver, fica muito tempo quietinho ali, em compensação na hora que ele começa a se mexer, ele realmente causa um problema. E quais seriam os sintomas, doutor? Como todo conceito de prevenção, quando é que a gente faz prevenção, por exemplo, câncer de colo de útero? Quando a gente tem uma doença que no começo não dá sintomas. Então o câncer de colo de útero, quando ele começa a dar sintomas, em geral a coisa já avançou e neste momento que ele está avançado, o tratamento, seja por cirurgia ou qualquer outro que seja, realmente tem um resultado muito ruim. A mesma coisa para o câncer de próstata. Existe uma confusão entre sintomas de câncer de próstata e sintomas urinários de uma outra doença, que é o tumor benigno da próstata. Então, ardor para urinar, vai muitas vezes no banheiro, o jato fica fraco. Nenhum desses é sintoma de câncer de próstata. O sintoma mais comum é não ter nenhum sintoma, por isso que tem que fazer a prevenção. Doutor, vamos falar um pouco sobre a prevenção, a importância de fazer o exame. A ideia da prevenção começou há muito tempo, mais ou menos nos anos 80, quando se fez numa cidadezinha, num condado nos Estados Unidos, um programa onde se fazia o toque retal, o exame de sangue, com a ideia de fazer aquele exame que a gente coloca uma sonda no intestino grosso, coloca uma agulha e tira um pedacinho para diagnosticar o câncer. E se observou que quando a gente diagnostica mais cedo o câncer e faz o tratamento, isso faz com que o indivíduo tenha uma chance de cerca de 7 anos a mais de sobrevida, né? Viver 7 anos a mais. Porque o câncer, como todo câncer, acaba encurtando a sua estimativa de quantos anos você vai viver. A principal vantagem é, como o câncer de próstata é um câncer de desenvolvimento lento, a gente tem muita oportunidade de tratar ele no começo. E o tratamento no começo, seja pela cirurgia ou eventualmente a radioterapia, ele é muito bom porque consegue ter resultados de 95% sem doença depois de 5 anos. Doutor, e como funciona o tratamento? Depende de vários fatores a escolha do tratamento. Basicamente, os tratamentos são 4. Primeiro, não fazer nada. Isso é uma coisa que meio que assusta. Como é que eu tenho um tratamento para um câncer? Câncer na cabeça das pessoas, o que é? Câncer é Mário Covas, né? São doenças que matam. Né? Só que o câncer de próstata, como eu disse, é um câncer de desenvolvimento lento. Diferente, por exemplo, do câncer de pâncreas, que a maioria dos pacientes, quando tem, morre com 3 meses. Por conta disso, nós temos que escolher quais os pacientes que, ao serem tratados, não vão morrer da doença. E isso a gente vai usar vários fatores. A gente vai usar, por exemplo, a idade do paciente. O paciente com 90 anos de idade, a gente não vai fazer cirurgia para tratar o câncer de próstata, porque a estimativa de vida dele já não é tão boa. Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, uns 10 anos, nós usávamos a ideia de cerca de 70 anos. Acima de 70 anos, nós, em geral, não optávamos pela cirurgia, e abaixo dos 70 anos, sim. Como aconteceu nos últimos 10 anos um envelhecimento da população brasileira, por conta das ações de saúde, por conta da diminuição do número de filhos que as mulheres têm, então nós ficamos mais velhos, vivemos mais tempo. Então, na verdade, 70 anos já não é uma idade tão avançada. A gente já muito comumente tem pacientes de 70, muitas vezes pacientes de 80, de 90 e até de 100 anos no consultório. A ideia é quais são os possíveis tratamentos, como eu disse. Primeiro é não fazer nada, quando a gente imagina de que o paciente não vai durar mais que 10 anos. Segundo é a cirurgia radical da próstata. Se tira a próstata, a vesícula seminal, aí pega a bexiga e junta na uretra. Chama-se prostatectomia radical. Tá? Essa cirurgia tem algumas coisas que acontecem. Se você tirou a próstata, a vesícula seminal, você já não sai esperma. O orgasmo está igualzinho, mas não sai esperma. Como a próstata tem os nervos que passam ao lado, que tem a ver com a ereção, o paciente pode ter problemas de ereção. Tá? A outra alternativa seria a radioterapia. Né? A radioterapia também é usada, elas são muito parecidas, tem umas pequenas diferenças, mas são muito parecidas como tratamentos para o câncer de próstata. E a última alternativa são os hormônios. Na cabeça das pessoas, muitas vezes a gente tem essa progressão de agressividade, né? Primeiro, para o mais bonzinho é nada, para um pouquinho mais é o hormônio, para outro é a cirurgia, mas na verdade não. No câncer de próstata, quando a gente opta por fazer o hormônio, é que realmente a situação não está muito boa, ou seja, a gente não conseguiu operar. Porque a ideia é sempre ou operar ou fazer a radioterapia. Doutor, o diagnóstico ele é feito somente através aí do tão temido exame de toque?
Ou tem alguma outra forma? O exame de toque, imagina que a gente coloca o dedo na boca, só que em vez de ser o buraco de cima, é o buraco de baixo. Existe aquele preconceito, né, do machismo característico do homem latino, de que o exame, veja bem, não significa dizer que o exame é agradável. O exame é desconfortável, como qualquer exame físico, né? Como qualquer exame dos testículos, né? O exame da cavidade oral, são todos desagradáveis. Mas é um exame suportável, demora muito pouco tempo. Existe um questionamento dos pacientes, pô, doutor, hoje a gente está indo para a Lua, né? Faz um monte de coisas tecnológicas e ainda estamos fazendo toque retal. Aí vem aquela história do ultrassom transretal. O ultrassom transretal é uma ultrassonografia, né, que ele coloca, só que em vez de ser através da barriga, é pelo ânus. Tem uma sonda que tem mais ou menos uma grossura de 2 ou 3 vezes o diâmetro do meu dedo, por exemplo, e demora um tempo, cerca de 10 a 15 minutos. O toque retal demora 20 a 30 segundos, é um exame extremamente rápido. A próstata ela tem caracteristicamente a consistência de ponta de nariz. E a gente vai tocar, ver se ela está aumentada, ver se tem algumas estruturas que são anatomicamente características, ver se tem nódulo. Né? Quando eu tiver um nódulo, eu tenho uma bolinha dura aqui. Essa bolinha é a que faz com que tenha um toque suspeito. Né? Então, doutor, para finalizar, um recado aí aos nossos telespectadores. Acho que o principal recado a primeira coisa é se aproximar do seu médico, porque eventualmente se você se negar completamente a fazer o exame de toque, pelo menos fazer o exame de sangue. Né? Mas o ideal é fazer os dois. E o exame de toque tem muito mais onda do que, de fato, pelo menos é isso que me dizem meus pacientes depois que fazem e passaram anos eventualmente sem fazer. Né?